Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Cut PHPR. E nessa aula eu vou mostrar para vocês como criar um carrinho de compras com a inclusão de produtos selecionados lá da nossa base de dados cadastrada. Nessa aula vocês vão aprender como utilizar o Ajax para fazer renderização dinâmica e também a gente vai descobrir aí um método de como a gente descobrir os erros por conta própria, utilizando as exceções do nosso filtro da aplicação. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu queria agradecer a todo o pessoal que está me mandando e-mail, mensagem pelo Facebook, está curtindo aí os vídeos, no Google Plus também. A galera está me mandando mensagem. E é isso, pessoal. Então, se essa aula ajudar vocês de alguma forma, não se esqueçam de dar um likezinho aí para ajudar e aproveite a aula. Beleza, pessoal? Então aqui a gente vai começar a trabalhar com Ajax. Nas aulas de JSF 1.2 eu mostrei um pouquinho como que trabalha com Ajax lá. Aqui vai ser um pouco diferente porque a gente vai estar trabalhando com o JSF 2.0, mas nada de complicado. Então aqui eu vou fazer primeiro um teste para vocês verem como que ele funciona. Vamos ver aqui. Então, a primeira coisa a gente vai definir aqui o nosso componente, que é o F Ajax. No JSF 1.2 a gente definiu ele como A4J e aqui, como vocês podem ver, ele mudou, então é F Ajax. E aqui dentro desse componente a gente tem vários parâmetros. Eu vou dar aqui um Ctrl espaço, ele vai mostrar aqui os componentes. A gente usa geralmente esse event aqui, ó, para determinar o evento que a gente vai acionar, o que a gente vai fazer quando determinado evento acontecer. Então, por exemplo, quando eu selecionar aqui um cliente, eu quero que ele faça alguma coisa. Então é isso que a gente vai fazer. Então, lá no Ajax, no H4J do 1.2, a gente usava o evento onChange. Eu não sei se é esse, então a gente vai fazer um teste para ver se é realmente esse ou depois a gente troca, não tem problema. E também no 1.2 a gente usava o parâmetro re-render. E aqui a gente usa o render só. Então mudou aí um pouquinho o nome. Aqui eu vou definir aqui uma ID cliente selecionado só para a gente renderizar esse cara aqui. Então aqui eu vou copiar esse ID. E aqui embaixo da busca do produto eu vou colocar aqui um output label com o ID do cliente, e aqui eu vou definir um output text com o ID propriamente dito lá que eu peguei lá em cima. Então vou pegar aqui do meu registro de vendas, cliente selecionado, ponto ID. Beleza, eu vou definir aqui o ID que eu coloquei lá para renderizar. Certo? Então, como que vai funcionar? Quando eu selecionar aqui um cliente, ele vai vir aqui, ó, no evento de mudança do Select One Menu, eu vou renderizar o ID do componente que eu quero aqui embaixo. Beleza? Então vamos rodar ele aqui. Está rodando no meu servidor. Só ver aqui no meu banco, ó, eu tenho aqui os produtos. Opa. Deixa eu ver aqui, ó, eu tenho os produtos dos clientes. Aqui, ó, eu tenho cliente 1, cliente 2, cliente 3, 3 clientes cadastrados. Vou vir no meu registro de vendas aqui. Opa, deu um problema. Vamos ver aqui o que aconteceu. Tá, ó. Seguinte, pessoal, isso aqui acontece muito mesmo. Várias pessoas me mandam um e-mail com esse erro aqui. Na verdade, esse erro aqui é bem genérico, então não dá para definir o que aconteceu. Então, nessa aula eu também vou mostrar para vocês como vocês vão conseguir resolver os problemas aí internos da aplicação do JSF. Então, ó, ele está jogando uma exceção aqui
e listando aqui a minha classe conexão Hibernate Filter. Então o problema está aqui. Então eu vou rodar aqui esse cara. Ó. A gente pode ver aqui que ele está jogando um Servlet Exception, que justamente porque toda ação que eu faço no meu JSF ele tem um ciclo de vida. E todas as navegações, tudo que eu faço, ele vai passar por esse filtro aqui. Então ele vai aqui ver se a conexão está ok, beleza. Se ele não tiver, se tiver alguma coisa de errado, ele pega a exceção aqui no Thrownable X e daí ele verifica aqui. Aqui no caso a gente só está tratando problemas de transação e conexão. A gente não está tratando outros tipos de problema. Então o que pode acontecer aqui é que nesse Servlet Exception aqui pode acontecer vários tipos de exceção, porque esse Servlet Exception aqui é uma exceção genérica. Então o que a gente pode fazer aqui para ajudar a definir o que tipo de erro a gente tá acontecendo na aplicação é a gente jogar aqui, por exemplo, pegar as mensagens que são colocadas na minha exceção. Aqui a gente pode resolver também fazendo um debug, daí colocando aqui, ó, por exemplo, eu coloquei um breakpoint aqui. Quando ele chegar aqui eu já vou ter pego a minha exceção e eu vou conseguir ver no debug. Mas, por exemplo, aqui a gente pode fazer um pouco diferente. A gente pode pegar a mensagem da exceção. Então, quando ele jogar essa exceção aqui, ele já vai jogar na minha tela a mensagem da exceção. Certo? Então, vai ficar mais fácil de eu descobrir que tipo de problema que eu estou tendo em tempo de execução. Então, eu já vou executar aqui. Ó. Opa, agora ó, apareceu uma mensagem totalmente diferente daquela anterior. Então aqui ele simplesmente está dizendo que esse evento aqui, onChange, ele não é suportado por esse componente fAjax. Isso porque esse onChange, na verdade, ele era suportado pelo A4j lá do 1.2, como eu tinha falado antes para vocês. Então aqui ele diz que a gente deve especificar um outro evento que é suportado por esse componente. Então aqui ele lista os eventos que são suportados. Então, por exemplo, aqui tem o blur, o change, o click, o double click, o focus, o keydown, keypress, keyup. Então tem vários eventos aqui que eu posso usar para esse tipo de componente. Então, o mais parecido aqui que eu tenho é o change. Então, eu simplesmente vou vir aqui e vou trocar, só tirar o on aqui e change e vou tentar rodar aqui novamente. Opa, agora mudou. Então ele não deu aquele erro mais. Então se eu clicar aqui para mudar o cliente, ele já renderizou aqui o númerozinho do ID do cliente. Então vamos conferir aqui se o número está certo. Eu tenho aqui a lista dos clientes que estão cadastrados no banco. O cliente 1 ele tem o ID 340, certo? Se eu mudar aqui para o cliente 3, 342. Cliente 3, 342. Então tá ok, ele está conseguindo pegar certinho ali o ID do cliente com o meu componente do Ajax. Beleza, então agora a gente vai passar para a nossa lista do carrinho de compras. Então eu vou vir aqui na minha página de registro de vendas. Eu vou colocar aqui, pode ser aqui dentro do painel grid mesmo, qualquer coisa a gente muda depois. Tá? Então eu vou definir aqui o meu data table. Esse data table é onde eu vou adicionar os produtos que eu for pesquisando, certo? Então, por exemplo, aqui eu vou ter um value, que esse value vai ser o meu carrinho de compras, né? E o que eu quero que aconteça? Eu quero que essa tabela seja renderizada somente quando o meu carrinho de compras ele não for vazio. Então, eu vou colocar aqui um rendered. Colocar aqui o carrinho de compras. Então, para definir aqui o carrinho de compras vazio, aqui na minha página, eu coloco simplesmente not empty. Certo? Ou seja, não vazio. Quando essa minha lista não retornar vazio. E aqui eu também posso definir a variável que eu quero definir cada elemento da minha lista. Então, por exemplo, produto. Certo? Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui mais. Eu vou colocar aqui uma borda. Só para ele ficar destacado lá.
uma borda de 1 pixel só. Beleza? E aqui ó, a gente pode usar para a gente economizar aqui tempo. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar aqui um exemplo da nossa lista, na nossa tabela de clientes ali. Colocar aqui e fazer as mudanças só para economizar tempo, ó. Aqui eu tenho o meu... Opa, o header está escrito errado aqui, ó. Então eu vou colocar aqui header e já vou arrumar lá no meu cliente porque eu copiei lá errado já. Certo? Isso acontece e não tem problema. Aqui também eu lembrei de uma coisa, pessoal, que eu coloquei na aula passada e eu esqueci quando eu fui ver, eu só vi depois que eu já tinha mandado. Aí se pesquisar com um Z aqui não dá certo, né? Mas acontece. Então aqui, ó, voltando aqui na nossa lista de produtos do carrinho de compras, aqui a listagem, eu só vou mudar aqui para carrinho de compras. E aqui, nome, descrição. Aqui a variável não é mais cliente, é produto, né, porque a gente definiu lá. E não é mais nome. Aqui, ó, eu posso usar o atalho Ctrl espaço aqui para definir, ó, eu quero a descrição. Então já facilita aqui, não precisa ficar indo lá na classe de produto para ver quais são as variáveis dela. E aqui também a gente já pode aproveitar e copiar essa coluna aqui de ações, que a gente também vai ter uma coluna aqui na nossa tabela que a gente vai utilizar para excluir produtos do nosso carrinho de compras. Ou seja, por exemplo, se o cliente não quer mais um determinado produto, a gente simplesmente vai lá e exclui da nossa lista, certo? Então eu só vou excluir esse command link aqui que eu não vou precisar. E aqui, nesse botão aqui de exclusão, ó, ele vai ter um cabeçalho chamado ações. Esse cliente BIM aqui eu vou substituir pelo meu registro de vendas. E eu vou ter que criar também um método de exclusão lá no meu registro de vendas, então eu vou ter que fazer isso depois, ó. Excluir produto carrinho. Esse método não existe, por isso ele está dando essa mensagem de erro aqui. E eu só vou modificar aqui, em vez de excluir o cliente, produto do carrinho. E daí aqui eu vou mudar só para produto descrição. Beleza. Aqui o ícone da imagem aqui eu não vou modificar. E aqui o meu cliente BIM eu vou transformar ele para produto selecionado aqui. E a variável que eu quero determinar é o produto, certo? Então aqui só faltou a gente tirar esses dois carinhas aqui, né? Só para eles funcionarem, senão eles não vão funcionar. Beleza, então aqui simplesmente quando eu clicar para excluir o produto, ele vai chamar esse meu confirme aqui, que vai ser um diálogo de confirmação de exclusão, e daí ele vai dizer se eu quero excluir esse produto que eu selecionei. Beleza? Então, aqui para finalizar essa aula, eu vou criar esse método aqui de exclusão de produto do carrinho. Daí, na aula que vem, a gente já faz a finalização da venda, propriamente dita. Então, eu vou vir aqui no meu registro de vendas, vou criar aqui embaixo desse cálculo total, criar um método aqui, public string, colocar aqui o meu método que eu criei. Aqui eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que verificar se o carrinho é vazio e nulo e se meu produto é nulo, para eu poder excluir um do outro. Então, if this, primeiro eu verifico se o carrinho tá nulo, né? Então, se o carrinho for diferente de nulo, e também se esse carrinho, se ele é diferente de vazio, ou seja, se ele não é nulo, mas não tem nada dentro dele, como que eu vou excluir alguma coisa dele? E aqui eu faço um outro if this produto selecionado for diferente de nulo.
também é o mesmo esquema. Se um produto é nulo, como que eu vou excluir ele? Então, daí se eles entrarem nessas duas condições, eu vou pegar meu carrinho de compras e vou remover o objeto selecionado, no caso diz produto selecionado. Beleza? Finalizei aqui, então só para retornar aqui como de praxe, dar um return null aqui, porque eu não, na verdade eu não quero redirecionar esse método para lugar nenhum, eu quero ficar na mesma página, então eu dou um return null aqui. Beleza? Então vamos testar aqui agora, ver se nosso projetinho está ok. Vou vir aqui no rede de vendas, selecionar um cliente aqui, 341. Vamos ver minhas listas de produtos aqui, ó. Tenho 3 produtos cadastrados: régua, caderno e papel. Vou colocar aqui primeiro caderno. Opa, caderno não tem, né? Caderno. Só colocar caderno que ele já busca para mim, ó. Já renderizou aqui a minha lista. Eu vou colocar mais um produto qualquer aqui, por exemplo, papel. Ó, já renderizou aqui também para mim. E o meu último, eu esqueci qual que é. Régua. Vou colocar aqui só RE, que ele, como ele só tem um produto com essa sílaba de descrição, ele vai buscar régua. Beleza, então quando eu clicar aqui na minha ação excluir, aqui eu vou excluir, por exemplo, papel. Então, ó, excluir o papel do carrinho, ok. Ó, o que acontece? Como meu carrinho de compras é um array list, então toda vez que eu adiciono, mesmo se o objeto estiver no meio, no final, no começo da minha lista, ele simplesmente vai reordenar esses meus elementos e vai tirar aquele espaço que tem entre eles. Então, por exemplo, se eu peguei e tirei o primeiro, todos os objetos que estão depois desse primeiro elemento, eles vão ganhar uma casa antes. Então, nunca vai ter uma lista com um objeto vazio no meio dela. Então, isso é legal dos array lists, no caso. Então, eles têm um esquema que eles vão retirando os objetos e vão se reordenando sem eu precisar fazer um controle disso. Então, ó, por exemplo, se eu quiser excluir aqui o caderno, ó, simplesmente eu vou vir, excluir o caderno do carrinho, excluir, quero excluir a régua, excluir. Quero adicionar de novo o papel, beleza? Adiciono aqui, ele vem com uma lista novinha para mim. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam aí de dar um joinha no vídeo se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma. Não se esqueçam de se cadastrar ali no meu canal no YouTube, na minha fanpage lá no Facebook. Todos os endereços vão estar na home no canal e é só vocês clicarem. Ali vai ter o Google Plus também, como a galera tá mandando mensagem para mim no Google Plus. Também tem todos os endereços lá na homezinha do canal no YouTube. Beleza, pessoal? Então é isso. Um abraço e até a próxima aula.